Bom dia, pessoal. Eu me chamo Estela Lídia Gomes, sou da Universidade Federal de Pernambuco, no campus Agreste. Estou aqui para realizar a apresentação oral referente ao resumo simples que tem por título Desafios na terapêutica da esquistossomose Manson no Brasil, uma atualização com enfoque na vacina. Além de mim, que sou autora desse resumo simples, nós temos como autores Tuane Caroline Silva Lima, da UFPE, Analéa Beatriz de Almeida Lira, da UFPE, Felipe Januário de Oliveira Cavalcante, da UPE, Letícia Milene Gomes Ferreira, da UFPE, Lívia Herculino Siqueira, da UPE, José Lucas Salvino do Nascimento Barbosa, da UFPE, Yasmin Karina Nascimento Nery, da UFPE, Gabriel Nery de Deus Albuquerque, da UFPE, e Vitor Souto Maior Paula de Assis, também da UFPE. Primeiramente, é importante pontuar que a esquistossomose é uma doença infecciosa causada pelo Cistosoma mansoni, um parasita da classe dos plateumintos. Essa doença é caracterizada como uma doença tropical negligenciada e constitui um grave problema de saúde pública no Brasil. A esquistossomose é alvo do SUS desde 1980, em que na época era realizado o Programa de Controle da Esquistossomose. No entanto, ainda hoje, 44 anos depois, ainda se verifica limitação no controle da doença. Isso acontece por causa da eficácia incompleta do fármaco de escolha, que é o praziquantel. Esse fármaco age apenas sobre vermes adultos e carece de proteção a longo prazo. Essa situação é ainda mais agravada pela falta de incentivo financeiro para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes, a exemplo da vacina. Como consequência, o país segue liderando a incidência da esquistossomose na América Latina, com 2 milhões de infectados aproximadamente. O objetivo do nosso resumo é descrever, por meio de uma revisão da literatura, os desafios da implementação de novas terapias contra a esquistossomose no Brasil. Esse trabalho diz respeito a uma revisão narrativa que teve como base a seguinte pergunta norteadora: quais são os desafios para a disponibilização de terapias mais eficazes contra a esquistossomose? Diante disso, foram utilizadas duas bases de dados, a PubMed e o Google Acadêmico. Essa pesquisa foi feita no mês de maio de 2024 e usou como filtro as publicações dos últimos 5 anos, ou seja, de 2019 a 2024. É bem sabido que o fármaco de escolha no tratamento da esquistossomose é o praziquantel. Contudo, esse medicamento apresenta uma eficácia considerada incompleta. Segundo a Fiocruz, por exemplo, esse medicamento somente promove a cura em 75 a 95% dos pacientes. Ele também ocasiona uma redução no percentual de ovos de 80 a 98%. Diante disso, a eficácia pode variar a depender da idade do paciente e do grau de infecção, sendo o percentual de cura menor em crianças e em pacientes com infecção massiva. Nesses pacientes com alta taxa de infestação, também podem haver reações adversas indesejáveis. Todas essas questões contribuem para que a doença se torne ainda mais debilitante em uma população já debilitada socioeconomicamente. Estudos demonstram que, dentre as diversas iniciativas de produção de vacinas contra a esquistossomose, apenas uma está em estágio clínico avançado, a SM14, produzida pela Fiocruz no Brasil. Essa vacina foi aprovada nos testes clínicos de fase 1 e tem se mostrado segura e capaz de induzir imunidade à doença. Essa vacina também é um marco para o Brasil na ciência mundial, considerando ser a primeira vacina para eumintos. No entanto, apesar da previsão de disponibilidade iminente, é preciso superar algumas dificuldades de cunho financeiro para a distribuição humanitária dessa vacina, principalmente ao considerar que, em termos históricos, é verificado pouco interesse das indústrias farmacêuticas, das empresas privadas e também da academia no fomento a vacinas dessa natureza, principalmente devido à predominância dessa doença em populações em situação de vulnerabilidade e de pobreza. Diante disso, é possível concluir que a falta de investimentos satisfatórios no desenvolvimento de vacinas contra as doenças tropicais negligenciadas, como a esquistossomose, é um desafio que tem que ser superado, principalmente a fim de que haja o acesso em ampla escala da vacina, ou seja, do imunizante, contra a esquistossomose. Espera-se assim que essa doença deixe de ser negligenciada e que seja garantido o direito à saúde dos indivíduos por ela cometidos.